Estamos aqui hoje com o pastor Neif Almeida. Pastor Neif, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta, tudo bom? Obrigado, Cássio. Neif, há quanto tempo você já estuda Apocalipse? Há um bom tempo, né? Já tem um bom tempo, porque esse tema é um tema preferido. Pois é, nós temos aqui uma matéria sobre Apocalipse. Vamos ver, depois a gente conversa sobre o tema, tá joia? Vamos lá. Em rodas de conversas, às vezes é comum ouvir o que está acontecendo com este mundo. E se você tem acompanhado as notícias na televisão, nota que as tragédias estão se repetindo e nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. No entanto, Deus conhece o futuro. Na Bíblia estão relatos de fatos ruins, como os que observamos no dia a dia. Mas também estão descritas coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro próximo. Quem estuda as Escrituras sabe que no livro do Apocalipse está o ápice da história da raça humana. Cavaleiros virão para anunciar o fim dos tempos na Terra. Um líder maligno chegará. A Terra será tomada de outros males, como doenças, fome e guerra. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João num período de perseguição a cristãos no Império Romano, no final do reinado do imperador Domiciano. Mas sempre houve a questão de como se interpretar esse livro. A historiadora e professora de escatologia Silva Lima destaca que existiram interpretações diferenciadas para o livro e algumas igrejas continuam a misturar conceitos e definições preteristas, históricos continuistas e futuristas. Cada um defende o próprio ponto de vista sobre o tema, mas para os cristãos o que valeria seria a fé na palavra de Deus. Os irmãos firmados na palavra não precisariam temer nada. Porque o Senhor vai amparar os seus, o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não vai desamparar a igreja, em hipótese alguma. Mas quem não tem essa convicção precisa temer, sim. E precisa buscar ter, né? Porque a única forma de ficar protegido nessa história toda é estar realmente na sombra da cruz. Não tem para onde correr, tem que correr para a cruz. Pois é, Neif, essa questão é tão interessante, Apocalipse. Recentemente, a gente viu o furacão Matthew lá nos Estados Unidos, vimos terremoto na Itália, vemos os sírios e outros povos entrando na Europa. E a gente fala, é o Apocalipse. É o Apocalipse, Neif? Na verdade, eu entendo como sendo o princípio das dores. Jesus disse que todas essas coisas estariam acontecendo, mas ainda não era o fim. Então, o fim ele é muito claro na figura desse governo mundial que há de surgir. Quando ele estiver por aí, realmente já estamos nas portas do retorno de Cristo. Agora, eu fico pensando, quando João, a gente viu na nossa reportagem com a Vanessa trouxe esse fato para a gente, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava no Império Romano, estava também num momento de muita tribulação. Ao longo da história da igreja, as pessoas sempre se acharam no Apocalipse, foi isso? Como é que foi? Vários eventos históricos, né, davam a entender que ali seria o fim. Até mesmo na Segunda Guerra Mundial, alguns entenderam que o Hitler seria o anticristo, ou esse grande imperador que surgiu. Mas, na verdade, a profecia ela tem uma profundidade muito maior. E tem pontos claros onde nós devemos nos fixar. Se nós formos olhar só esses detalhes, por exemplo, alguma coisa que parece ser, não vai nos ajudar. Mas nós temos dentro da história pontos assim específicos, né, que ali não tem jeito de errar. Por exemplo, dê um ponto específico. O ponto final, o dia do Senhor, vamos dizer assim, que é o retorno de Jesus, né? E em volta desse momento existe toda uma situação que Jesus prevê e mostra claramente. E depois de Jesus vem os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, falando por revelação do Senhor a respeito dessas coisas. E por fim vem o apóstolo João no livro do Apocalipse, onde com mais detalhes essas coisas são colocadas. Então nós temos um ponto muito seguro. Todos os cristãos, todos que leem a Bíblia, sabem identificar o dia do Senhor. Sim. Não é isso? Que é a volta de Cristo. Que é a volta de Cristo. Então, aí isso é um ponto de segurança que nós temos. O outro ponto que eu diria é o povo de Israel, a nação de Israel, que é muito clara a palavra profética, que eles estariam novamente na terra deles
nos últimos dias, no fim dos tempos. Então, aí você está falando de um fato histórico importante do século passado, século XX. Exatamente. Em 1948, não é isso? Após a Segunda Guerra. Isso marcou, então, a história. Marcou, claro que marcou. E esse talvez seja um dos maiores sinais, dentre todos os demais que o Senhor dá. Este aí é muito significativo, né? No capítulo 36, em diante do profeta Ezequiel, vem a narrativa desse momento que vai surgir. E esse momento ele já vai entrando dentro desse outro que vem na sequência, que já é a presença do Messias na Terra. Que é um outro momento. Que é um outro momento. Então, quer dizer, na sequência, tudo muito próximo, né? A vinda de Jesus inaugura esse momento em que ele aqui na Terra estará presidindo não só a nação de Israel, mas o mundo inteiro. Você falou da nação de Israel, é impressionante, Neif, pensar que você pega a Idade Média, né? Após a crucificação de Cristo, os judeus teve a dispersão, no ano 70, não é isso? Mas isso. Na Idade Média eles foram perseguidos pela Inquisição, depois foram espalhados pelo mundo, depois o Holocausto. Acho que ninguém imaginava, a não ser quem crê na Bíblia, que esse povo estaria hoje lá, né? Até mesmo algumas interpretações da profecia bíblica deixavam esse lado totalmente à parte. Hoje eles estão, os irmãos que entendiam que Israel já não estava mais no cenário, né, profético, eles estão revendo essa posição, porque é uma coisa evidente, muito clara. Israel não é apenas um povo que voltou para a terra, mas é um povo que tem expressão no mundo. Então, de uma forma maravilhosa. A gente, quando está acostumado com esse tema, a gente às vezes não percebe, ou melhor, quem não está não percebe como aqueles que estão mais atentos. Mas nós estamos dentro do momento, por isso que nós não temos essa visão tão clara do tamanho que é esse sinal do povo judeu novamente na terra deles. Eles passaram 2000 anos dispersos e não desapareceram como nação sobre a terra. E voltaram... Sem território, né? Sem território. E voltaram para o mesmo lugar de origem deles. E, segundo o profeta Ezequiel, isso estaria acontecendo. É a visão do Vale dos Ossos Secos. Ah, tá. Ezequiel 37, né? 37 está por aí. Né? Então... ele mostra ali, a gente vê o final da Segunda Guerra Mundial, você vê o Vale de Ossos Secos, aqueles tratores empurrando aqueles cadáveres, né, para dentro daquelas valas comuns, e logo na sequência, depois de 45, final da guerra, 48, nasce o Estado de Israel. Depois. 3 anos, né? Isso é impressionante, Neif, impressionante. Neif, nós temos uma pergunta para fazer, né, que vai ser colocada na tela, sobre o livro de Apocalipse. Vamos lá. As cartas para as igrejas do Apocalipse foram para igrejas daquela época ou para igrejas de hoje? A Dolores de Castro, de Belo Horizonte, pergunta. Porque no começo de Apocalipse fala de cartas para as igrejas, né? Que igrejas? Porque eram igrejas da época, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Assim vai repetindo. Essas igrejas todas estão hoje na Turquia, né? Na Ásia Menor. E elas representam as igrejas do período gentio, ou no tempo dos gentios. Não existe nenhuma referência à igreja da Judéia, para que ficasse bem claro que a mensagem estava dando para a igreja e não objetivamente para Israel e nem para esse período final de acontecimentos que precede a vinda do Senhor Jesus. Uhum. Então, essas igrejas foram tomadas como... elas representam ao longo da história toda a igreja gentílica, a igreja que está espalhada fora de Israel, né? Não está ali compromissada mais com a antiga aliança, né, da lei, mas que está agora na graça, vivendo essa dispensação maravilhosa agora. Então a mensagem é para toda a igreja, em todos os períodos da história, desde o momento em que ela foi estabelecida ali em Pentecostes, até o momento em que ela sairá da terra, será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Você está falando daquela interpretação que alguns fazem de que cada uma daquelas igrejas, Laodiceia, Éfeso, além de serem uma igreja de uma cidade, de onde hoje é a Turquia, ela se refere a um período histórico? Refere também, refere-se a um período histórico. Nós podemos identificar isso historicamente na própria história da igreja mesmo, né? A primeira a igreja de Éfeso, ela está bem caracterizada com a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, o período de perseguição que vai na sequência e assim por diante. A gente está vendo qual? Laodiceia. Eita! A última. É a última? Então está voltando mesmo? Está voltando mesmo. Falar em volta, tem uma pergunta que eu queria que você respondesse, mas depois do intervalo. Vamos à pergunta, por favor? Você acredita no arrebatamento do povo de Deus? Ele vai acontecer quando?
Pois é, Neif, você vai responder depois do intervalo. Essa questão do arrebatamento. Ele é citado em Apocalipse, o arrebatamento da igreja, e ele vai acontecer quando? Já aconteceu? Vai acontecer quando? Você responde depois do intervalo, tá joia? Vamos e voltamos já já com Mente Aberta. Estamos de volta com o programa Mente Aberta, hoje recebendo o pastor Neif, especialista em escatologia e Apocalipse, para nos ajudar a compreender melhor esse livro tão importante das Escrituras. E nós tivemos uma pergunta no finalzinho do último bloco, do primeiro bloco, né? Vamos a ela novamente. Você acredita no arrebatamento do povo de Deus? Ele vai acontecer quando? O arrebatamento, ele é mencionado em Apocalipse ou lá em Tessalonicenses? Como é que é isso? Ele é mencionado em Tessalonicenses e no Apocalipse tem mais informações. Sim. É essa sequência normal da Bíblia, na revelação, que é progressiva. Então, o Apocalipse ele vai mais fundo no tema e converge, então, naquele ponto principal de todos aqueles que são iniciados. Aliás, estudar o Apocalipse necessita de um conhecimento da Bíblia inteira, desde o Gênesis, né? A gente fala lá, o dragão, a antiga serpente, está falando a respeito de personagens que estão lá no Gênesis. E se nós não temos essa visão sequencial, não há como entender o Apocalipse. Agora, o arrebatamento, ele é estratégico. Ele é dentro dessa guerra espiritual, ele é estratégico. Então, não há como precisar, e assim com muita exatidão. Não. O momento. Não, mas nós vamos saber a época. Isso é claro no livro de Tessalonicenses, mesmo na sequência do capítulo 4, Paulo falando aos irmãos, ele explica que a igreja não terá surpresas. Então, né? peraí, me ajuda a compreender, então. Se a igreja não terá surpresas, você é um estudioso de Apocalipse, das cartas aos Tessalonicenses, fala de algumas evidências. A gente está vivendo essas evidências? Do retorno de Cristo? Do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja? Não, existe uma referência que Paulo dá, que é exatamente 2 Tessalonicenses capítulo 2, que existe ali uma divergência de interpretações. Mas se nós formos bem assim, literais, nós vamos perceber que o surgimento do anticristo, ele será verificado pela igreja, embora a igreja não esteja mais, ou não vai chegar a estar debaixo da autoridade. Porque, na verdade, ele não surge de uma hora para outra. Ele está aí dentro do cenário político e vai subindo aos poucos. A igreja vai saber identificar. E como Jesus falou mesmo, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, então isso já é um momento dentro do período de presença dele na terra, onde ele vai se colocar numa posição de Deus. Então, quando Jesus fala, quando vocês virem isso aí, nesse ínterim, nesse momento, é que a igreja vai ser arrebatada? Não quer dizer que seja antes. Antes, eu creio que será antes. Eu estou só falando que a igreja vai ver o anticristo. Não é uma coisa que acontece, a outra assim, imediatamente. Não. Vai perceber o anticristo aqui, a presença dele, porque essa é uma referência que Paulo fala no capítulo 2 de Tessalonicenses. De maneira nenhuma eu quero que vocês estejam aí assustados, amedrontados, pensando, mesmo por carta, pensando que fosse da nossa parte, né? Pensando que o dia do Senhor tenha chegado. Não, ele não vai chegar. Existem 2 sinais objetivos que nós temos que verificar. É para a igreja. Então a igreja tem que ver esses sinais. O primeiro deles é a apostasia. O segundo é exatamente o filho da iniquidade, o homem da perdição, que é anticristo, que é a besta que surge do mar, que está lá no Apocalipse 13. Então você está falando de uma das perguntas que a gente tem na tela. Vou pedir se a nossa produção conseguir, porque tem uma pergunta que fala sobre anticristo, sobre besta. A produção consegue? Se conseguir, coloca na tela. Isso. O anticristo e a besta são a mesma pessoa? Tamires, lá de Santa Catarina, pergunta. Sim. São a mesma pessoa? Sim, mas no Apocalipse nós temos 2. Uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. 2 bestas. 2 bestas. Essa que é o anticristo é a besta que emerge do mar. Mas o que quer dizer emergir do mar? Ela vem de dentro das nações, porque muitas águas, no capítulo 17, é explicado como sendo as nações. E o mar, ele mostra as nações em instabilidade. E vai ser um momento de instabilidade, como Jesus mesmo falou, nas nações. E de dentro dessa instabilidade sai essa figura dominante, que vai ter essa ascendência sobre todas as nações da Terra na posição de governador mundial.
E dentro da realidade atual, tecnológica, científica e tudo, né? A posição desse último grande imperador vai ser alguma coisa assim inigualável. Ele vai assumir-se como sendo o próprio Deus e vai querer que seja reverenciado dessa maneira. A moda, né, dos que já tinham no Império Romano, os imperadores eram adorados, e mesmo até hoje, em algumas culturas, a figura, né, que a personalidade vira o Deus. Até na Venezuela já aconteceu isso. Não, virou santo, o Gustavo Sdá é santo. Mas você estava falando, eu estava pensando, o advento da rede social, das redes sociais, da internet, da globalização, isso tudo contribui para imaginar um governo mundial, porque eu acho que até algum tempo Roma era o Império Romano era mundial, mas pegava a Europa, norte da África. Isso. Hoje você consegue pensar de forma planetária, né? Planetário. E hoje nós temos toda a tecnologia para colocar todas as pessoas conectadas. E só não temos o governo único que vai vai colocar isso em funcionamento. Mas nós podemos ter hoje um CPF mundial, acabar com todos os nossos documentos, essas coisas todas, que vai estar dentro de um arquivo central. Então, a presença dessa figura no mundo, à primeira vista, será realmente um salvador da pátria. Porque ele vai conseguir acabar com corrupção, com guerras, porque a posição dele como líder geral, né, ele vai conseguir, então, trazer essa impressão de paz. E Jesus fala, quando estiverem dizendo paz, paz, eis que sobrevirá a repentina destruição. E você acredita, porque eu tenho ouvido falar que aquele negócio do número da besta, né, 666 e tudo, isso pode ser um código de barra, pode ser um chip, algo que as pessoas, que até algum tempo era impensável, mas hoje em dia já tem realmente pessoas que têm chips implantados com seus dados. Você acredita que pode ser por aí? Eu creio que é por aí. Agora, eu não sei se vai ser em uma tecnologia mais avançada ou já está dentro dessa que nós conhecemos hoje. Que, como eu já te disse, é alguma coisa que pode fazer no mundo inteiro. Por exemplo, se colocar um chip no cidadão aí e acaba a carteira de identidade, acaba o problema, por exemplo, ele pode até, como fazem hoje já, né, fazer um levantamento da sua saúde, avisar o seu médico que o seu coração não está batendo da forma correta, sem você nem mesmo saber o que está acontecendo. Então, esse governo, ele chegará para trazer segurança, mas em troca dessa segurança, ele vai tirar completamente a liberdade. Agora, vou voltar para a pergunta daquele rapaz lá, né, do arrebatamento da igreja. Então, deixa eu entender. Esse chip, por exemplo, alguém que é da igreja tem o risco de ter implantado um chip com o número da besta. Vamos tentar fazer uma cronologia. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo não são o mesmo evento. A volta de Cristo não vai acontecer junto com o arrebatamento da igreja. São eventos distintos, é isso? Distintos. A igreja vai encontrar com Jesus nos ares. Aí vem o livro do Apocalipse, ele traz um contexto. Nós vamos estar na presença do Senhor diante do tribunal dele. Ele vai tratar conosco, que somos a igreja dele. E essa igreja tem um período com ele, que o Apocalipse descreve como que será. E na sequência disso, haverá um retorno dele para a terra. Então, peraí, enquanto a igreja estiver com ele, o que vai estar acontecendo na terra? Exatamente, esse período mais denso que nós chamamos de tribulação ou grande tribulação. Sim. Que Israel é a nação que vai ser o foco ou a referência de Deus na terra. Então Israel não vai ser arrebatado junto com a igreja, não? Não. Aliás, aí tem muita confusão, né? Porque as pessoas pensam que por ser israelita já é salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A promessa do Senhor é para que o reino aqui na terra, o trono de Davi, Jesus falou, não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele vai voltar, aos pés dele vai estar sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai entrar na cidade igual ele entrou naquele dia montado no jumentinho, só que dessa vez é diferente, né? E ele vai reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. De Sião sairá a lei. Então, isso é alguma coisa que os profetas falavam, e na época de Jesus, os judeus todos sabiam disso. Tanto que a expectativa deles era essa. E quando se fala em reino nos evangelhos, nós transportamos isso para o céu, né? Mas não é no céu, é na terra. Aquele reino que fala é aqui. É um reino em que o próprio Senhor Jesus estará distribuindo autoridade. Ele falou para os discípulos dele, na regeneração, vocês vão se assentar em 12 tronos e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. E ele é aquele que nos fez reino e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então a igreja vai voltar com Jesus. Ela vai ser arrebatada, encontra com ele nos céus. Enquanto isso vai estar acontecendo a tribulação.
Isso. E o que vai acontecer com Israel? Israel será perseguido. Será aquele momento que Jesus fala, uma perseguição tão grande como nunca houve sobre a face da terra. E se a gente for olhar na história, Israel já passou por períodos dramaticíssimos. Sim. Né? E esse vai ser pior. Meu Deus. Então, o que Deus tem feito com a nação de Israel é uma peneira. Né? Ele está cumprindo tudo o que ele prometeu à nação, mas vão usufruir das coisas que ele tem prometido àquele povo, isso é, dentro desse reino, os que passarem pelo filtro. Não basta ser da nação de Israel, ou um judeu, que automaticamente todas as coisas estão disponíveis, não. Qual que é o filtro? Tem que reconhecer que Jesus é o Messias. Reconhecer o Messias como sendo o rei mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala de uma série de tribulações. Seria isso aí, Neif? É exatamente no final do capítulo, né? Porque Jesus vem mostrando esse período, que eu creio que nós já entramos nele, que é o princípio das dores, com todas as coisas que já foram mencionadas, que estão ocorrendo nos nossos dias, a semana passada, né? Aconteceu aqui. E tem acontecido vários terremotos e vão continuar acontecendo, situações assim onde a natureza está realmente bem desconfortável, né? Mas pré-anunciando esse novo momento que vai chegar. Então, Jesus coloca isso como um princípio, mas ele mostra claramente que o fim não chega enquanto todas as nações tenham a oportunidade de receber a palavra do Evangelho. Mas isso aí seria um movimento missionário? Sim, é um missionário, o testemunho da igreja. Então quer dizer que ainda tem uma nação que ainda... Não um país, que não é a mesma coisa. Né? Alguns interpretam indivíduo, outros não, é um grupo étnico, assim. Porque Apocalipse fala que diante do trono vai ter gente de toda tribo, povo, língua e nação. E hoje nós sabemos que existem ainda grupos que não receberam o Evangelho, que não têm nem a Bíblia traduzida, né, para a linguagem deles lá, e ficam conhecidos como povos ainda não alcançados. Mas eu entendo que com essa tecnologia que nós temos e a situação em que nós estamos vivendo, isso vai desaparecer rapidamente, essa desinformação a respeito de Jesus. Então você crê que a volta de Cristo está próxima, porque o Evangelho está chegando para várias nações. E os sinais estão aí. Sinais na área da natureza, economia, política, em todos os sentidos, todos os sentidos. O Neif, nós vamos ter que marcar mais uns 10 programas. Inclusive, para quem não sabe, Neif já teve um programa aqui na Rede Super, já faz algum tempo, né, Neif? Era exatamente sobre esse tema. Como é que chamava? Final dos Tempos. Final dos Tempos. Isso. Mas nós vamos aproveitar o Neif, então, que já está em Belo Horizonte, vou trazer... Porque, olha, a gente começou agora, tem o princípio das dores, que é o princípio das coisas boas. O Neif vai continuar nos ajudando aqui, vou tentar trazer mais vezes, porque eu quero saber sobre, por exemplo, milênio, né? Apocalipse 20 fala de milênio, saber sobre as trombetas, os selos, não tem tanta pergunta, mas vamos ver se a gente consegue um espaço na sua agenda para te trazer, tá joia? Obrigado, viu, Neif? Quero agradecer não somente ao Neif, agradecer também você que participou dessa aula com o Neif aqui. É apenas o começo, nós vamos ter mais encontros aqui para aprendermos sobre escatologia, sobre Apocalipse. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.